Olá, estudantes da 7ª série. Seja bem-vindo para mais uma aula de História. Eu, professor Paulo Brito, nossa intérprete Elisângela, vai ir para que a gente tenha uma aula para que possamos discutir o que a gente vai ver na aula de hoje, qual é o assunto que a gente vai ter na aula de hoje. Nós vamos analisar, então, a formação das corporações de ofício e a sua atuação, né? A gente vai resgatar aí alguns aspectos do comércio da época medieval, da organização dessas corporações de ofício. Você se lembra como os comerciantes, como que a gente chamava esses comerciantes que se enriqueceram ao longo do período das cidades medievais? Você lembra o nome deles? Como você se recorda aí que surgiram essas feiras medieval? Vamos retomar um pouquinho esses conteúdos aqui, ó. Esses comerciantes que enriqueceram, né, e habitavam as cidades medievais, eles ficaram chamados de burgueses, né? Eram as pessoas que habitavam os burgos, as cidades medievais. E essas feiras medievais surgiram do encontro das rotas comerciais. Então nós tínhamos rotas comerciais aí no território europeu, iam buscar produtos no Oriente, iam buscar produtos na Ásia, e do encontro dessas rotas formavam-se as feiras medievais para que pudesse então estabelecer o comércio entre esses comerciantes. As pessoas que enriqueciam a partir desse comércio, que veio dessas rotas medievais, eles recebem o nome de burgueses, né? Então forma aí uma classe, a formação da burguesia, tão importante para o desenvolvimento da Idade Moderna. Eu trago aqui para vocês, pessoal do 7º ano, se vocês conhecem a Associação Comercial do Paraná. Né? Aqui o símbolo da Associação Comercial do Paraná, a ACP. Aqui no Paraná ela foi fundada no final do século XIX, no ano de 1890, pelo Barão de Serra Azul. Qual é a ideia da Associação Comercial do Paraná? Representar os interesses dos comerciantes de diversos setores. Na aula de hoje, a gente fala sobre corporações de ofício lá na Idade Média e a gente estabelece essa relação, como por exemplo, com a Associação Comercial do Paraná e essa Associação dos Comerciantes. Não é de hoje que os trabalhadores, sejam eles os trabalhadores urbanos ou os trabalhadores rurais, eles percebem a necessidade de se agrupar em associações, com os objetivos em comum dessas associações. Assim, eles vão conseguir melhor condição de produção, vão conseguir negociar melhor os preços da matéria-prima, vão, né, dessa compra e venda, e também vai aí se proteger, né? Eles acabam formando um mercado, né, produzindo para um mercado específico. E na sua cidade, né, eu acredito que você deva conhecer alguma associação de comerciante, alguma associação de trabalhadores, alguma associação que tenha essa finalidade na sua cidade em reunir, né, alguns produtores, alguns comerciantes, geralmente do mesmo gênero ou da mesma atividade, com esse objetivo de garantir melhores condições de negociação, de compra de matéria-prima, de produção, de troca de tecnologia, de conhecimento que vai ser gerado dentro dessa associação. Então aqui, ó, eu trago essa imagem de uma feira medieval, né? A gente viu que essas feiras se formavam do encontro dessas rotas comerciais. E lembrar vocês que durante a Idade Média, durante esse período da Idade Média, lembra que aquele período que começou por volta dos anos 500 e vai se estender até o ano de 1500, quase 1000 anos de Idade Média, o comércio ele era escasso, né? E ele era praticado durante aí a Idade Média nas proximidades dos castelos, né? Então ali onde os servos viviam, onde essa população vivia, eles formavam então aí essas feiras em volta do castelo para então fazer as trocas comerciais. E lembrando vocês também que o uso do dinheiro ele era muito restrito nessas negociações, nessas trocas comerciais. Era mesmo geralmente utilizado o escambo. Você lembra o que era escambo? Né? O escambo foi muito comum aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. É aquela troca de produtos, né? Então você oferece um produto, você vende um produto e ao invés de você receber um dinheiro por esse produto, você recebe outro produto. Então nas feiras medievais, no comércio medieval, era comum o escambo, como foi comum aqui no Brasil no início do século XVI, e ainda hoje nós encontramos práticas de escambo, né, acontecendo quando a gente faz uma troca, né, que não envolve necessariamente o dinheiro. Tranquilo, né, pessoal?
E a produção feudal, olha aqui esse quadro representando um castelo medieval e essa produção feudal, né? A produção agrícola no feudo, a agricultura era aí a base da economia da Idade Média, era a base da economia no feudo, né? Então, nós praticamente temos aí um processo de comércio ainda, né, um pouco restrito ali nas feiras, próximos aos castelos. Então, a base da economia durante a Idade Média, representada aqui nessa foto, o arado aqui sendo puxado, ela era a agricultura, né? Então, um castelo, as suas muralhas e essa prática da agricultura que vai se modernizar aí ao longo da Idade Média, durante o feudalismo. Tranquilo? Gente, vamos aqui uma atividade, vou ler o enunciado da atividade com vocês e daí a gente vai, então, responder essa atividade juntos. Vamos lá? Olha aqui, né? Sobre a economia feudal, nós podemos afirmar que... Deixo as alternativas para vocês e a gente volta com a correção. Pessoal, voltamos aqui com a correção da nossa atividade. Olha o que ela diz ali, né? Sobre a economia feudal, nós podemos afirmar que temos as alternativas, vocês devem ter lido as alternativas, e acredito que responderam à atividade sem grandes dificuldades, né? Resposta correta, essa economia ela era predominantemente agrária, né? Então a agricultura era a base da economia medieval durante aí quase todo o período em que esse período medieval se fez presente na nossa história. Gente, então sobre a economia aqui, ó, nós vimos que a base dessa economia, que a economia medieval, ela estava centrada na agricultura. Então, quando os europeus, né, a gente teve a queda do Império Romano e essa população foi morar nos feudos, tornaram-se servos do senhor feudal, nós vamos então ter essa economia agrária. É dentro dos feudos que eles produzem os gêneros alimentícios, os gêneros ali de subsistência, e aquele excedente desses gêneros, ele é comercializado, como nós vimos, nas feiras medievais que ocorriam aí ao redor do castelo. Então, essa agricultura ela vai se desenvolver, ela vai se intensificar entre os séculos IX e os séculos XII, e a partir do século XII, com a inovação que nós vamos ter no campo, né, os instrumentos de produção que vão ser aperfeiçoados ao longo do período medieval, a gente vai ter um êxodo rural mais acentuado. Então começa a ter uma produção agrícola maior, começa a gerar um excedente agrícola. Neste período, a partir do século XII, ali indo para o século XIII, nós vamos ter o esvaziamento dos feudos
e a gente começa a ver aí o ressurgimento das cidades, aí com esse êxodo rural. Então essa população saindo do feudo, indo morar no burgo, indo morar nas cidades, e a gente vai ter então o renascimento comercial. Esse é um assunto que a gente ainda vai discutir aqui nas nossas aulas, né? E a partir daí, as cidades começam a se desenvolver, as universidades começam a surgir dentro da Europa, esses centros, né, universitários, muito parecido como a gente conhece hoje. Nós vamos ter aí o surgimento da cidade, o surgimento das universidades, as feiras. Então essas feiras que ocorriam aí ao redor dos castelos, elas aumentam, elas vão aumentando tanto de tamanho como de diversidade de produtos. Essas rotas comerciais vindo ali da região da Arábia, vindo da Índia, vindo da China, introduz novos produtos na Europa, faz com que esses comerciantes acumulem riqueza, e a gente vai ter aí um aumento da burguesia. Então percebam que é um processo de transformação que vai acontecer, uma transformação social, uma transformação econômica, uma transformação política, aí no século XII, no século XIII, com esse êxodo rural, né, o ressurgimento das cidades, o ressurgimento do comércio e das trocas comerciais. E a gente precisa lembrar que, quando ocorriam essas trocas comerciais, ocorriam também a troca de cultura, né? Muitos conhecimentos vindos da Ásia, de outras regiões, chegavam até a Europa a partir dessas trocas comerciais, dessa confluência, né? Se encontravam ali nas feiras, traziam as novidades aí do Oriente para a Europa e estabelecia esse contato e esse desenvolvimento. Aqui a gente fala sobre a economia, e eu trago uma palavra, né, nova aí que talvez vocês possam ter visto, talvez não, um conceito diferente. Eu convido vocês para a gente discutir esse conceito, que são as corporações de ofícios, e também chamadas de guildas. Então você pode falar corporação de ofício e você pode falar guilda. O que eram as corporações de ofício? O que eram as guildas? Então eram associações que surgiram ali na Idade Média, né, por volta do século XII, para regulamentar as profissões e também aqui para regular o processo produtivo artesanal na cidade. Então esses artesãos que estavam no feudo migraram para os burgos, migraram para a cidade, eles passam a produzir e eles percebem que, se eles se reunirem em uma associação, uma corporação de ofício, eles conseguem regulamentar tanto a profissão, como eles também conseguem regulamentar esse processo produtivo. Essas unidades de produção eram marcadas pela hierarquia. Vocês lembram que essa questão da hierarquia, né? Você ter ali os cargos bem divididos e quem está acima, quem está abaixo. Então essa questão da hierarquia, muito importante nas corporações de ofício, ela existe até hoje, né? Em instituições, em empresas, a gente tem uma hierarquia. E eles também vão aí prezar, eles vão priorizar o controle pela técnica de produção das mercadorias. Então vejam, né, essa associação se formando. Lá no início das nossas aulas, da nossa aula, a gente falou sobre a associação, né, a Associação Comercial do Paraná, por exemplo, e a gente retoma essa ideia de associação entre os produtores que surge na Idade Média com o nome de corporação de ofício ou com o nome de guilda. Tá bom? Convido a vocês a fazer uma atividade agora. Vamos ver aqui o enunciado. Pega o seu caderno, copia o enunciado no teu caderno e responda. O que eram as corporações de ofício? A gente vai corrigir juntos essa atividade.
Pessoal, copiaram no caderno enunciado, fizeram a resposta, então olha aqui, né? O que eram as corporações de ofício? O que nós estudamos, né? O que você viu aqui na nossa aula sobre corporações de ofício? Elas eram associações que surgiram ali no período medieval, na Idade Média, por volta do século XII, e ela reunia, né, os artesãos para regulamentar a profissão e também aí exercer um controle produtivo artesanal na cidade. Essas eram as corporações de ofício. Sobre economia, né? Sobre a economia medieval. Aqui eu tenho uma representação para vocês de uma sapataria. Então vejam, né, os trabalhadores aí reunidos nessa sapataria, nessa produção de sapatos durante a Idade Média. Olha que interessante, né? Uma pessoa só poderia trabalhar em um único ofício. Então, se ela era uma artesã, um artesão de sapatos, ela só poderia trabalhar em uma sapataria. Se ela trabalhasse em uma outra função, ou se ela tivesse uma outra função, ela deveria optar por qual a profissão, por qual artesanato ela iria fazer. Não poderia, então, desenvolver essas duas profissões. Ou ela é sapateira, ou ela vai ser tintureira. Então, ela precisava decidir qual profissão ela vai seguir, como carpinteiro, pedreiro, né? Ou comerciante, se fosse, então, membro de uma associação. E aqui, para vocês ilustrar o que é essa corporação de ofício que aconteceu na Idade Média. Aqui o trabalho e arte, o trabalho dos vitrais, né? A profissão, né, de quem fazia os vitrais, ela era muito valorizada na Idade Média, no período medieval. E ela se constituía, portanto, também de uma corporação de ofício, então nós vamos ter aí os mestres do vitral. E esses vitrais, eles geralmente traziam cenas do mundo medieval, né? Eles traziam cenas aí, aqui, por exemplo, da nobreza, eles traziam cenas aí da história dos países e geralmente colocadas aí na igreja, né? Então aqui, por exemplo, é o vitral de uma catedral de Chartres, ali na França, né? Então veja aí essa arte do vitral, né, em representar essas cenas da nobreza, da cavalaria, né, e cenas também da Igreja Católica. Então, retomando, né, se ele era um mestre do vitral, ele poderia trabalhar somente com esse ofício. Tranquilo? Vamos fazer uma atividade, vamos resolver junto a essa atividade sobre as corporações de ofício no período medieval. É possível afirmar que tenho aqui as alternativas e daí a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, então vamos resolver a nossa atividade, né? Vamos aqui fazer resolvendo junto, então, sobre as corporações de ofício do período medieval. A resposta correta: reuniam os artesãos medievais. Bem tranquilo, né? Galera, convido vocês agora para a gente falar da nossa atividade Mãos na Massa. Com o auxílio do teu professor, vocês vão elaborar, preferencialmente com material reciclado, e a gente tem um monte de material reciclado, aquelas embalagens plásticas, né, aqueles potes. Reúne, né, higienize, lave, deixe secar e nós vamos construir um burgo, né? Converse com o teu professor de quais são os elementos que compõem esse burgo, né? Lembrem do castelo, da muralha, das casas que vão se formar nesse burgo e vai construir um burgo com materiais reciclados. Olha que ideia bacana. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter trabalhos excelentes, trabalhos maravilhosos com a criatividade de vocês. Usem a criatividade nessa atividade Mãos na Massa. Vamos construir, portanto, um burgo, preferencialmente com material reciclado. Você pode fazer ali num papel sulfite, você pode fazer em uma cartolina. Galera, retomando aí alguns conteúdos, a economia medieval ela era predominantemente agrária, a agricultura era a base da economia, em um primeiro momento, uma agricultura de subsistência dentro do feudo, com o desenvolvimento das técnicas, né, dos instrumentos de produção, vai gerar um excedente agrícola que ele começa a ser comercializado, vendido nas feiras. Lembrando aí que, em um primeiro momento, esse comércio é feito à base do escambo, né, da troca de mercadorias, e posteriormente a gente volta aí a usar o dinheiro nas transações comerciais. A partir então do século XI, do século XII, nós vamos ter o crescimento das cidades, né, da confluência, né, quando essas rotas comerciais se encontram, formam as feiras, os burgos, e a gente vai ter o crescimento das cidades. O aumento da demanda de produtos nessas cidades levou ao surgimento das corporações de ofício ou das guildas, né? A gente pode usar esses dois nomes, que reuniam vários artesãos para fortalecer a produção do artesanato dentro dessas cidades. Agradeço a tua presença na aula de História, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.